Hoje o último capítulo do Evangelho de Lucas, né, o capítulo 24, mas a história não para aqui. Ela dá continuidade na nossa vida. Isso que é o mais importante, isso que é o mais interessante também. Vamos meditar? Vamos pedir a direção de Deus. Meu Pai, que o Senhor que nos dirigiu até aqui, esse capítulo 24, venha nos dar toda a luz do Teu Evangelho para que possamos entender a Tua vontade. Que assim seja. Lá no versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então, os anjos, quando apareceram, fizeram só uma lembrança, aquelas palavras que Jesus já havia dito. Não havia por que haver dor, tristeza, nada disso. Mas quando a pessoa se deixa mergulhar nos sentimentos, ela não consegue ter o seu entendimento esclarecido, ela não consegue ter luz. Então, quando eles lembraram elas do que o próprio Senhor Jesus já havia dito, então, por que nós estamos assim? Vamos lá, vamos anunciar as boas novas. Por isso que o Evangelho se fala boas novas, são as notícias da salvação. Então, quando elas foram anunciar aquilo para os discípulos, olha o que aconteceu. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam e que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não creram. Veja, que incredulidade que eles tiveram naquele momento. Primeiro porque eles não aceitavam que Jesus fosse se revelar, ou que os anjos tivessem se revelado primeiro a elas e não a eles. Sabe, enquanto a pessoa não nasce de Deus, ela tem esse orgulho, né? Ela quer que seja da forma, do jeito dela, não do jeito de Deus. No 12. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Olha só o que o bispo Macedo escreveu aqui nesse comentário. Por que estáis tristes? Os 2 discípulos estavam abatidos por causa da morte do seu mestre. A tristeza era tanta que não conseguiram enxergar que aquele que caminhava com eles não era um simples viajante, e sim o próprio Senhor ressurreto. Olhos e ouvidos naturais puderam ser impedidos de desempenhar sua perfeita função quando estão aprisionados pelas emoções. Nada rouba mais o discernimento humano que mergulhar nos sentimentos
e nas percepções carnais que só afastam a sensatez. Embora o Senhor fosse o mestre, aqueles homens não o reconheceram pelo seu rosto, olhar ou timbre de voz. Assim, acontece com aqueles que se deixam abater pelo desespero, pelas dúvidas, pelo medo, pela tristeza e por tantos outros males que provocam a cegueira espiritual. Por isso que você deve estar na fé. A pessoa que está na fé, vive a fé, ela crê nas palavras de Deus, as promessas que nunca irão falhar. Se esses homens estivessem firmes na palavra, nesse momento de dor, de tristeza, eles confiariam na palavra, que essa palavra iria se cumprir. Olha só o que continua aqui no 18. E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós o esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Veja só, eles tinham ouvido aquelas mulheres trazendo as boas notícias, mas o que elas fizeram? Aliás, o que eles fizeram? Não fizeram nada. Eles poderiam ter pego aquela palavra e terem dito dentro deles: já sei, o Senhor vive, vamos fazer o que ele falou, que ele iria para Galileia, vamos para lá. Mas pelo contrário, se encheram de mais tristeza, se encheram de mais angústia e decidiram fugir. Não era para eles terem feito isso. Aí diz o 24: E alguns dos que estavam convosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como ia, para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. Veja que agora, depois que os olhos deles se abriram, eles reconheceram que Jesus estava ali com eles. E por isso que aquela fé, aquela força estava dentro deles. Mas por que eles não reconheceram antes? O sentimento, ele impede você de ter um encontro com Deus. Olha o 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações?
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, estavam maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, o Senhor Jesus recebeu o corpo glorificado. É o que vai acontecer com aqueles que vão morrer em Jesus Cristo. Eles recebem um novo corpo. O Senhor Jesus mantém esse corpo que ele teve aqui na terra. Então, ele hoje, aonde ele está? Ele está à direita de Deus, sentado ao seu trono. Recebeu todo o poder e autoridade. Mas ele está no santuário. Aquele mesmo tabernáculo que existia aqui na terra, hoje deixou de existir na terra, mas existe nos céus. Onde Deus, ele é o sacrifício, o Senhor Jesus é o sacrifício vivo para nos remir. Por isso que ele é chamado de nosso advogado fiel. Ele é o nosso mediador da salvação. Ele é o nosso Senhor e Salvador, que agora está diante de Deus, intercedendo por nós nas nossas orações que chegam diante dele. Aí diz aí, olha só, agora no 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora você entende por que nós oramos, pedimos a Deus que Ele venha nos dar a direção da palavra dEle? É por isso. Olha só, no 46. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha o comentário do bispo. Arrependimento e remissão de pecados são duas mensagens que o mundo inteiro precisa ouvir. Todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa devido ao pecado de Adão. Consequentemente, é réu de suas próprias transgressões. Diante disso, é preciso entender que lágrimas e boas obras não lavam pecados. Embora o ser humano se esforce para se desvencilhar de suas iniquidades, seus efeitos continuam impregnados nele. Somente o sangue do Senhor Jesus purifica o pecador e o torna justo para entrar no céu. Portanto, é inútil pregar a salvação sem ensinar que, para obtê-la, é fundamental se arrepender das transgressões. Por isso que o Senhor Jesus é o Cordeiro Santo, que nos lava, que nos purifica, que nos faz ter acesso direto a Deus. No 48, e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, não havia nada mais importante agora na vida dos discípulos, dos apóstolos, do que estar à espera aquilo que do alto viria sobre eles, que era o Espírito Santo. Essa ordem é a mesma coisa. Você chegou na igreja, rodeado de problemas. Sua vida se tornou um caos completo. Mas a principal coisa é você permanecer em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo e seja revestidos de poder. Você vai precisar desse poder para reconstruir o seu casamento. Você vai precisar desse poder para transformar o seu filho incrédulo. Você vai precisar desse poder para ver sua vida financeira sendo transformada. Você vai precisar desse poder principalmente para manter a sua salvação. Porque manter a salvação neste mundo que nós estamos vivendo hoje é sacrifício, é renúncia. E você precisa estar salvo. Então, espere, lute, busque, não com ansiedade,
Quando você busca o Espírito Santo, você não fica em todas as orações, ó, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Se preocupe que ele venha. Se preocupe, sabe com o quê? Em você fazer a vontade dele. Naqueles momentos de oração, de adoração, você adora, você louva, mostra, tire de dentro de você as palavras, ainda que sejam poucas, mas ainda que sejam limitadas, mas aquelas palavras saem dos seus lábios como louvor para Deus e vão subir aos céus. Quando você menos perceber, virá esse poder que revestirá você. Não fique preocupado em falar em línguas, porque o falar em línguas é uma evidência. Mas muitos que falam em línguas não têm o Espírito Santo, porque os demônios também falam em línguas. Olha os 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Hoje nós terminamos o Evangelho de Lucas e amanhã nós voltamos então, começando o Evangelho de João. Eu convido você a continuar nessa leitura conosco. Tenho certeza que Deus ele vai continuar enchendo você com a palavra dele, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você abundantemente com a sua luz.